Acreditamos que o maior poder do mundo é o amor e que o casamento é a sociedade mais importante na vida de um homem e de uma mulher. E juntos podemos construir uma vida rica em oportunidades, experiências e significado. Eu sou Jennifer. Eu sou William e esse é o Casamento Milionário Cast. O podcast para casais que desejam aprender a lidar com dinheiro a dois. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com dinheiro a dois. Eu sou o William Uchoa, não estou sozinho, estou acompanhado da minha amada esposa Jennifer Uchoa. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Casamento Milionário Cast. Amor, é uma honra estar nessa mesa falando com você de finanças, casamento, como sempre. Qual é o nosso tema de hoje? Hoje vamos falar de desorganização financeira, sabe? Algo que é muito comum, muitos casais enfrentam esse problema de se perceberem em meio a um caos financeiro na sua família. Quais são os motivos que levam a isso? Quais são as razões, né? Quais são as características desse problema? Mas também como lidar com isso, como resolver esse problema da desorganização financeira. Nossa, que legal. Gostei do tema. É muito... Assim, 90% dos casais que eu paro para conversar e eu pergunto, e aí, como tá a vida financeira de vocês hoje? A resposta é clara, assim, a resposta é imediata. Estamos desorganizados. A desorganização financeira impera na nossa casa. E aí eu quero começar, meu bem, com a pergunta, o início. Por que você acha, qual é a sua opinião? Por que o casal chega nesse lugar de desorganização? O que acontece, sabe, que leva o casal para esse lugar de desorganização? Bom, geralmente, né, quando a gente conversa com os casais, o que a gente percebe, na sua maioria, são duas razões principais que levam o casal para esse local de desorganização financeira, né? Bom, o primeiro motivo é uma emergência, um imprevisto, algo que realmente estava fora de cogitação, né? Um problema de saúde, uma mudança, uma perda, enfim, a pessoa perde o emprego, uma mudança brusca na vida do casal e que acaba gerando uma bola de neve ali, que é um transtorno. Isso acontece, tá? Então, às vezes, é esse o problema. Agora, outra razão é o seguinte, é a falta de prioridade mesmo, de priorizar as finanças. A pessoa ela vai colocando as finanças como em segundo plano. Ah, depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso. Ah, não tem problema, depois a gente faz uma planilha. Vai levando, sem priorizar essa área da vida. E aí você tem como se fosse, sabe aquela gaveta? Que você... Depois eu vejo isso. Aí você joga ali naquela gaveta, né? Depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso. Aí tem uma hora que a gaveta já não fecha, né? Que tá aquela cheia de tralha, cheio de coisa dentro da gaveta. Então, é por falta de priorizar. A pessoa, ela leva anos sem se dedicar a essa área da vida. Sem realmente se envolver, sem desenvolver controle, processo, sem olhar para isso, sabe? Sem ter zelo para essa área. E aí as coisas vão se bagunçando, e chega um momento que é um caos total e é um momento onde a pessoa, isso começa a incomodar. Aí a pessoa vê que é um problema. E o que configura a desorganização? Sabe, como que a gente pode olhar para a vida do casal, a gente pode olhar para a nossa vida e falar, olha, realmente nós estamos desorganizados. O que configura isso? Tá. Quando a gente não tem clareza das entradas, quando a gente não tem clareza dos custos, das saídas, das despesas, quando a gente não sabe e acaba perdendo prazos de pagamento, então incorre em taxas de multas por atraso, quando os compromissos são assumidos sem levar em conta a capacidade de honrá-los, entendeu? Então, o compromisso ele é assumido sem levar em conta a capacidade. Quando você tem dívidas acumuladas que estão ali esquecidas, sabe? Então, todas essas são características óbvias desse problema de desorganização financeira, né? Agora, também tem as características que são emocionais, né? Acho que o primeiro ponto é a insegurança que essa desorganização gera. O fato de você estar num ambiente financeiro desorganizado, isso gera uma insegurança muito grande, uma ansiedade muito grande emocional. E aí, essa ansiedade faz com que essa pessoa acabe consumindo mais. Então, às vezes,
por não saber como lidar, por não conseguir ter forças para ir lá, abrir essa gaveta e começar a organizar as coisas, ela acaba fugindo, assumindo novas dívidas, gastando, às vezes, um dinheiro que não era para ser gasto com consumo, para poder diminuir essa ansiedade, diminuir esse mal-estar. E como isso vai aprisionando o casal num lugar de escassez. Como isso vai aprisionando o casal num lugar de, sabe, de estresse, de ansiedade. E é como você falou, a gaveta que tá bagunçada. E você já parou pra organizar uma gaveta bagunçada? Você já fez isso na sua vida? Sim. Esses dias eu fiz lá em casa, na estante de livros, nossa, eu falei, essa gaveta tá me incomodando, não foi? Eu falei, essa gaveta tá me incomodando, eu tô só enfiando coisa aí, hoje é o dia que eu vou encarar ela, não foi? E aí eu sentei e abri aquela gaveta. O que mais me impressiona quando a gente, né, tira um dia de faxina assim, que é o seguinte, primeiro, eu não me dei conta quando isso começou. Eu não me dei conta quando isso começou a ficar nesse nível. Quando eu comecei a enfiar coisa aí dentro que não era pra estar aí. E outra, como eu fui capaz de acumular tanta coisa aí dentro Da gaveta. da gaveta. É uma gaveta tão pequena. Como que eu consegui acumular tanta coisa sem sentido aí dentro? E aí você sai com um saco de lixo desse tamanho da gaveta e você se pergunta, meu Deus, como eu consegui acumular tanto lixo? Como eu consegui acumular tanta coisa desnecessária dentro dessa gaveta? Sim. E aí é a mesma coisa com a nossa vida financeira. Sabe? Como eu consegui acumular tantos hábitos ruins? Como eu consegui acumular tantas dívidas desnecessárias? Porque às vezes o casal ele entra numa dívida que não tem necessidade nenhuma de ter entrado, né? Como a nossa vida chegou nesse lugar. Uhum. E aí, o que o casal não leva em conta é o seguinte, o quanto isso vai afetar o próprio casamento. Sim. Tem uma história que é muito legal, que é o seguinte, uma criança, né, estava em casa, no quarto, e aí de repente ela ouviu um barulhinho embaixo da cama. Quando ela olhou, tinha um dragãozinho pequenininho, do tamanho dessa caneca aqui, ó, embaixo da cama. Aí a criança se assustou, saiu correndo e foi avisar pra mãe, né? Falou, mãe, tem um dragão no meu quarto, tem um dragão. A mãe, que dragão? O que? Dragão não existe. E aí o menino ficou sem saber o que fazer e com medo do dragão, porque todo dia que ele olhava embaixo da cama tinha um dragãozinho. Só que esse dragão, ele começou a crescer. E aí ele ia e comia o lanche, sabe, o biscoitinho do garoto. Aí o garoto ficava com raiva, falava pra mãe, olha, o dragão comeu meu biscoito. E a mãe não acreditava, falava, o dragão não existe, meu filho. Aí ele tem um dragão e o dragão começou a crescer e começou a comer mais, começou a crescer, comer mais. Foi crescendo. Chegou um dia que o dragão tava tão grande que a mãe, ela ia limpando a casa, passando o aspirador de pó, ela levantava o rabo do dragão, passava o aspirador, abaixava o rabo. E a vida e o dragão no meio da casa ali, um dragão gigante. Estilo Barney, né? A galera da antiga vai lembrar disso. E aí, o que aconteceu? Um dia o pai foi trabalhar, o dragão tava tão grande que ele botou as asas pra fora, assim, da janela e bateu asas. E levou a casa pros ares. A casa subiu, foi nas nuvens. E aí o pai chegou, falou, cadê minha casa? Minha casa foi pros ares. E aí o dragão batendo asa, a mãe desesperada, o garoto correndo, gritando, aquela loucura dentro de casa. E aí o garoto olhou pra mãe e falou assim, mãe, é o dragão, mãe. O que tá acontecendo? Ele, mãe, é o dragão. Eu não falei que tem um dragão aqui em casa? Aí a mãe olhou e viu que realmente tinha um dragão. Aí ela olhou e falou assim, caramba, realmente tem um dragão aqui. O que aconteceu quando ela falou isso? O dragão começou a diminuir. Aí a casa voltou pro lugar. Aí o dragão ficou pequenininho, do tamanho da caneca de novo. Aí o pai entrou dentro da casa e perguntou pra mãe, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Que a casa tava por ares? Aí a mãe falou, não, é porque tinha um dragão aqui dentro de casa. Aí falou assim, o que é mais interessante é que quando eu olhei pra ele, ele começou a diminuir. Aí o filho olhou pra ela e falou assim, pois é, tudo que ele queria era ser visto. Então, às vezes a gente ignora problemas na nossa vida, né? Coisas pequenas. Às vezes é um hábito, uma ansiedade, uma insatisfação. Às vezes é uma conta, né? E que a gente vai ignorando aquilo, mas aquilo vai crescendo. Por quê? Porque os problemas foram feitos para serem resolvidos, para serem tratados, sabe? E quando a gente ignora e a gente vai colocando nessas gavetas, isso vai aumentando a ponto de levar a nossa casa para os ares, que é essa desorganização, esse caos
e que gera tanto transtorno. Mas a notícia boa é isso, que a partir do momento que a gente olha para o problema, ou seja, quando você abre a gaveta e você pega lá aquela pilha de papel, você fala assim, beleza, eu vou resolver um por um. Aí você pega o primeiro papel, né? Resolve. O segundo papel, resolve. Ele começa a diminuir, igual lavar louça, né? Você tá aquela louça gigantesca, aquele caos, aquela bagunça. Como é que você resolve isso? Pega o primeiro prato, lava o primeiro, depois lava o segundo. Ninguém lava 30 pratos de uma vez. Não tem como, é impossível. A gente lava um de cada vez. E é interessante porque nesse lugar de organização financeira, quando o casal se encontra nesse quadro de desorganização, o que o casal menos quer é olhar para as finanças. Então, você encontra o casal, ele é a pessoa que ela tá há meses sem olhar a fatura do cartão de crédito. Como que tá a fatura do cartão? Como que estão os próximos meses? Quanto que vai vir a fatura? Você sabe? Não, eu nem olho. Eu tenho medo de olhar a fatura. E o cheque especial? Eu nem abro a minha conta mais do banco para ver quanto que tá lá. Eu tinha um amigo que ele não olhava nem a conta corrente mesmo, assim, entendeu? Porque ele não queria saber quanto que tinha lá, ele só sacava, entende? Então ele só ia lá pro banco só para poder sacar o dinheiro, ele não olhava a conta corrente, sempre assim, sem olhar. O casal, ele entra nesse lugar de eu não quero olhar, não quero ver, não quero, sabe, eu não quero ter que encarar isso. E aí, olha, essa história é maravilhosa, eu amo essa história do dragão, porque você vê o problema que você ignora, ele não desaparece, não. Ele cresce. Ele cresce. Um problema ignorado é um problema que vai dobrar de tamanho, é um problema que vai... E isso em todas as áreas da nossa vida. Sabe, você tá com um problema na sua saúde. Você foi no médico, o médico te alertou. Olha, isso aqui não tá legal. Se você volta pra casa e ignora, você não precisa ter dúvida de que aquilo vai crescer. Se você não fizer algo, sabe, pra melhorar aquilo. Você tá com um problema em casa, na educação com as crianças. Você viu que seus filhos estão com um comportamento estranho, as coisas não estão legais. Ignorar isso é a pior coisa que você pode fazer, sabe? Seu casamento tá em crise. Poxa, eu tô sentindo que eu e meu marido, a gente tá distante. Eu tô sentindo que eu e meu marido, a gente não conversa mais. Eu tô sentindo que eu e meu marido, o ambiente tá hostil. Tudo é motivo de um, sabe, explodir com o outro. Tudo é motivo de briga. Mas eu tô ignorando. Não tô sentando pra conversar sobre o que tá acontecendo. Quais são as raízes, sabe? A vida íntima do casal não tá legal há meses. E não, vamos levando. Os problemas vão aumentando. Os problemas vão aumentando, sabe? E o casal, ele tem esse medo. O ser humano, né? A gente tem medo de olhar para o problema e encarar o problema. E em relação à desorganização financeira, o que você precisa fazer, já entrando aí, né, amor, no que o casal pode fazer para sair desse lugar de desorganização, é olhar para o problema. Vamos olhar. O que tá errado? Vamos identificar. Nós chegamos nesse lugar porque houve um imprevisto na nossa vida e trouxe a gente para esse lugar porque antes nós éramos organizados. Beleza, identificamos. Isso. Ou foi falta de priorizar essa área, né? Exatamente. A gente estava ocupado com outras áreas da vida, nosso foco estava em outras demandas e que isso acabou ficando em segundo plano e hoje a gente precisa atuar nessa área, a gente precisa colocar isso como prioridade para poder botar as coisas em ordem. Isso, ou sempre fomos assim, desde que casamos, porque eu escuto de casais, nós estamos casados há 15, 16, 20 anos e nós nunca sentamos para falar de dinheiro, nós nunca sentamos para falar de finanças. É a primeira vez que a gente senta para fazer um planejamento financeiro. Então, é identificar. Nós sempre fomos assim? Nós sempre lidamos com a falta da prioridade? Então, nós chegamos nesse lugar de desorganização financeira por esse motivo aqui, né? É. E aí, é o que você falou. A falta de clareza, a falta de controle. O casal não sabe quanto entra, não sabe quanto sai. O casal assume compromissos sem nenhuma responsabilidade. Como dizia a minha avó, dá o passo maior que a perna, né? E as coisas vão piorando. E como que o casal sai, amor, desse lugar? Muito boa pergunta. Então, para você, casal, que você identificou, caramba, tem um dragão aqui em casa, né? Tem um dragão que tá bagunçando tudo, as coisas não estão em ordem. Beleza. Ele já colocou a asa pra fora. Existe dragão aqui em casa. Então tá, para você que identificou isso, como que a gente faz para resolver, né? Bom, a primeira coisa é clareza. O que é clareza? Ter clareza é você identificar, é olhar, como a gente falou. Identificar qual é o problema.
É uma dívida, é um empréstimo, é um financiamento, é cartão de crédito, é um problema na rotina de pagamentos, né? A gente está atrasando e tal, enfim, precisa ter clareza. Quando a gente fala de clareza, a gente está falando de visão, né? Você precisa ter uma visão, precisa ter um direcionamento, um caminho a percorrer. Porque quando a gente está sem visão, sem ver nada, é como se a gente estivesse agindo às cegas. Então é importante, por exemplo, se você está com um problema com dívidas, é importante que você tenha um direcionamento, você tenha clareza do que fazer. Então você tem um método, tem um passo a passo, tem uma direção para resolver esse problema. Ok? Então o que acontece? Muitas pessoas elas querem resolver os problemas, mas sem clareza, sem direcionamento. Então isso se torna quase impossível, porque a pessoa ela está diante de um problema em que ela não sabe como resolver. Então, quando você tem clareza, quando você tem direcionamento, é o quê? Você tem uma orientação, você tem um caminho a ser seguido. Exemplo, a pessoa está com um problema com sobrepeso, né? E isso está prejudicando ela, tá fazendo mal à saúde dela. O que ela precisa? Ela precisa ter uma clareza, ela precisa ter um direcionamento, um processo, um método. Então, diante de um profissional que vai passar para ela, o que ela precisa fazer? Olha, você vai fazer isso. Siga esse caminho. Ok? A partir dali ela entende do problema e ela entende do quê? Do caminho que ela precisa percorrer, a jornada que ela precisa trilhar para resolver o problema. Então, clareza é isso. E sabe o que é legal? Que muitas vezes quando a gente não tem clareza, não tem uma visão, não encara o problema, não tem esse direcionamento, a gente imagina que os problemas são muito maiores do que eles realmente são. Já viu quando você é criança, né? Que você tá com medo de alguma coisa que tá dentro do armário ou embaixo da cama, você não quer olhar, né? Aí você, de repente, ganha coragem, você vai lá e, acende a luz e abre o armário. Ou seja, você trouxe clareza. E aí, você viu que aquele não tinha nada ali, tá? Não era um monstro lá dos Monstros S.A. Mesma coisa. Então, trazer clareza é você ter um direcionamento, é você ter uma visão, você ter um caminho a percorrer que vai resolver o problema. Ok, hoje a gente está nesse local, né? Mas a gente vai resolver. Como? Um passo de cada vez. Uma jornada de desenvolvimento para resolver esse problema de desorganização. Esse é o primeiro ponto, tá? Então você que está ouvindo, primeiro ponto, clareza. Segundo ponto, que é super importante, é o quê? Controle. Tá? Não adianta eu saber o caminho, não adianta eu ter um direcionamento, eu ter um passo a passo, se eu não controlo. O que quer dizer isso? Se eu não tenho formas de medir o meu progresso. Mesmo exemplo que eu dei lá da pessoa que vai fazer uma dieta, né? Essa pessoa ela precisa ter clareza, um caminho, mas ela precisa de um controle. Então é olhando a balança, é medindo o peso, é olhando, verificando a pressão, verificando o colesterol. Ela está fazendo um controle para ver se realmente ela está surtindo o efeito correto. Então, na questão financeira, a pessoa precisa ter um controle. O mínimo é uma planilha, é uma forma dela controlar entradas, controlar saída, controlar o grau de endividamento dela, que são indicadores da performance. Se realmente ela está performando, se realmente ela está no caminho, se ela está progredindo, né? São indicadores do progresso. Se ela está progredindo naquele caminho, naquela direção. Muito legal. E sabe o que mais que eu colocaria aí? Às vezes o casal, ele tá com um problema financeiro, tem um problema de desorganização, o casal não sabe lidar com dinheiro, briga por causa de dinheiro, mas não quer investir tempo e nem dinheiro para resolver o problema. Sabe? E aí, se você tivesse problema com qualquer outra área, você investiria tempo e dinheiro. Você iria num profissional, tô com sobrepeso, me ajuda. Você pagaria um nutricionista. Você pagaria um endocrinologista. Você pagaria uma academia. Se isso realmente estivesse te incomodando, estivesse trazendo um problema para a tua vida, você iria dar o passo. Não, vou lá, vou pagar 3 meses de academia logo. Eu vou pagar um nutricionista. Para resolver, né? Eu vou no supermercado, eu vou fazer a compra, eu vou me envolver com a minha alimentação e eu vou resolver esse problema. Se você tá decidido, você vai lá, você investe, você não tá te doendo, sabe? Agora, quando o casal tem problema financeiro, o casal não quer investir tempo e nem dinheiro. É porque acho que o ponto central é isso, é prioridade. É isso aí. Entendeu? É você colocar isso como uma prioridade. É olhar para isso e falar assim, cara, vamos priorizar essa área da nossa vida, vamos tomar decisões, vamos buscar direcionamento, vamos agir em relação a isso, sabe?
E muitas pessoas acabam estando nesse local de fechar os olhos e não agir em relação a isso, não tomar uma atitude em relação a isso, porque continuam mantendo em segundo plano. E aí, como a história diz, né, a casa às vezes acaba indo pro alto e às vezes ela não volta pro lugar, Ela né? não volta Às pro vezes, lugar. dependendo do tipo de problema, do que tá acontecendo, isso às vezes pode trazer consequências que são muito grandes. Na verdade, o segundo maior motivo de divórcio no Brasil e no mundo é por problema financeiro no casamento, sabe? E aí você pergunta pro casal, vocês querem resolver a vida financeira de vocês? Sim. Compra esse livro. Ah, vou gastar dinheiro com livro? Eu não gosto de ler. Compra esse curso. Não, não curto curso online. Então contrata um mentor, contrata alguém um consultor financeiro, que vai no passo a passo com vocês. Ah, eu acho que... Aí, olha a mentalidade do casal. Esse dinheiro que eu investiria para pagar um mentor, eu posso, então, começar a organizar minha vida financeira. Faz sentido esse pensamento? Não, nenhum. Não faz sentido esse pensamento. Por quê? Porque o casal até ali não soube fazer sozinho. Entende? O casal até ali não soube lidar com as finanças sozinhos. Mas eles querem continuar naquele lugar de não priorizar, de não investir tempo, de não investir dinheiro. Então, você trouxe esses pontos aí de ter clareza, ter controle. E eu coloco mais. Deem um passo para investir tempo e dinheiro nessa Priorizar, área. né? Para priorizar. Coloquem isso como prioridade na vida de vocês. E se unam. Por fim, eu diria isso. Sabe? Olhem um pro outro e entendam que vocês precisam estar juntos contra o problema. Não um contra o outro. É. Porque eu sei que a desorganização financeira, o primeiro sintoma dela é a briga do casamento. Sabe? O casal começa a brigar. O casal começa a colocar a culpa no outro. A casa vira aquele campo de guerra. Entende? Traz um caos, traz uma instabilidade financeira, uma instabilidade emocional. Então, o que vocês precisam entender, além desses pontos que a gente trouxe? Que vocês precisam se unir para resolver o problema. Não adianta. Essa questão da união, eu lembro de uma frase que é o seguinte, que a discórdia é o primeiro sinal do cansaço. Ai, eu lembro dessa frase. Você me disse subindo um monte. Eu posso contar essa história rapidinho? O William me fez um convite para subir um monte, que era 4 horas de subida e 4 horas de descida. E lá em cima tinha uma vista linda da cidade, uma montanha. Eu falei, então vamos, William. Eu nunca tinha feito uma trilha dessa. Ele, vamos de madrugada, que aí a gente sobe lá e consegue pegar o nascer do sol. Eu falei, então vamos. Aí eu coloquei meu tênis, troquei de roupa, vamos nessa. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cadê a água? Aí eu, não, água? Imagina, não preciso de água não. Aí eu quase nunca bebo água. E se eu beber água, vai ficar me dando vontade de ir no banheiro. Aí ele, Jennifer, vai ter que levar água. Aí ele foi, preparou a mochilinha dele com água. Começamos a subida. Meia hora de subida, eu já tinha acabado com o litro de água que o William tinha levado. Aí ele falou assim, no início da subida, ele falou, amor, o primeiro sintoma do cansaço é a discórdia. Falei, imagina, que isso. Quando chegou a meio metro de conseguir chegar no topo para ver a vista. Estavam uns 300 metros do topo, né? Uns 300 metros do topo para ver a vista. Eu cansada, 4 horas de subida, a água tinha acabado, porque eu já tinha tomado a água toda. O que aconteceu? O William entrou num lugar que tinha uma placa assim que não era para entrar. Ele, não, a vista é aqui, Jennifer, é só atravessar aqui. Nossa, eu comecei a surtar. Falei, você tá entrando aí, não é pra entrar. E aí, na descida, ele falou, eu te falei que o primeiro sintoma do cansaço é a discórdia. Eu desci o morro inteiro falando na cabeça do William. E isso é interessante, porque às vezes a gente tá cansado no sentido de tentar resolver algo e não conseguir, ou frustrado em relação a alguma coisa, sabe? E a discórdia é o primeiro sinal, é o primeiro sintoma, né? Então, você tá você começa a discutir, começa a ter aquelas coisinhas de desagrado. E tudo isso é simplesmente um sinal de que as coisas às vezes não estão dando certo e você tá cansado de tentar resolver, sabe? E às vezes você não tá conseguindo. Por quê? Porque a gente não sabe fazer tudo. A gente precisa de ajuda. A gente precisa aprender coisas novas, aprender formas novas de fazer, né? Já viu aquele casal que vai montar o móvel junto e começa, no final é uma discussão, é uma briga? Porque as coisas não estão dando certo. Às vezes está com um desafio ali. Então é muito importante a gente ter essa consciência. E como você falou muito bem, se unir contra o problema. Tendo essa consciência de que é natural, que quando a gente vai cansando, quando é algo desafiador,
a discórdia, ela vai vir aqui para poder atrapalhar e a gente ter consciência disso, que isso faz parte do processo. É isso. Então, se você ouviu esse podcast até aqui, tudo que vocês precisam fazer é se unir contra o problema, ter clareza, ter controle, investir tempo, investir dinheiro para sair desse lugar de desorganização. A notícia boa que eu tenho para você é a seguinte: é possível. Vocês vão conseguir, vocês são um time e o casamento é o melhor lugar para você resolver problema, para você crescer, para você avançar. E eu quero te presentear, né, amor? Quero deixar um presente para ser o primeiro passo para vocês, a primeira decisão para vocês saírem desse lugar de desorganização. Eu vou deixar aqui debaixo desse podcast, desse vídeo aqui no YouTube, um link. Esse link é um agendamento de um planejamento financeiro gratuito. Olha que presentão. Então, se você está com a vida desorganizada, a hora de iniciar é agora. Então, clica nesse link, faça a sua inscrição para agendar um horário. Um consultor da nossa equipe vai entrar numa reunião exclusiva com você. A reunião é gratuita. E vai ficar com você e com o seu parceiro, sua parceira aí, por 1 hora, organizando as finanças. Então, não perca essa oportunidade. Clica aqui, faça seu agendamento. E é isso, né, amor? Finalizamos? Finalizamos, é isso aí. Bom, fiquem com Deus e vocês nos encontram nas nossas mídias sociais. Você pode encontrar a gente lá no Instagram, @casamentomilionario.com.br e no TikTok, @casamentomilionário. E é isso aí. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.